Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas câmeras aqui do estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, todos presentes aqui. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes do Gente que Fala de hoje, você vê aqui à minha esquerda, Viviane Saavedra, odontopediatra. Seja bem-vinda, Viviane, ao Gente que Fala. Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde a todos. Agora, aqui à minha direita, o Rafael Rodrigues de Souza, psicoterapeuta, palestrante corporativo. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Rafael. Muito obrigado pelo espaço. Espero que seja uma conversa excelente hoje. Também com a gente, compondo a mesa, Rodrigo Mota, radioterapeuta. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Rodrigo Mota, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado ao convite e quero desejar uma boa tarde aos ouvintes. E fechando aqui a nossa bancada, Luciene Balbino, jornalista, dramaturga, escritora. Seja bem-vinda aqui à nossa bancada. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos aqui então ao seu tema, Luciene, já logo de cara. Olha, a Luciene está lançando o livro O Melhor Abraço do Mundo. Luluzinha é brasileira, Jorge é português e ambos estudam numa mesma escola, onde também estudam crianças deficientes, negras, brancas, amarelas, que se relacionam com a maior naturalidade. Mas o foco de O Melhor Abraço do Mundo, que é o título do livro, não é o preconceito e nem a intolerância. A essência dessa obra é falar de amizade, amor, saudade, adeus, criatividade, tristeza, alegria e da única raça, claro, a raça humana. Luciene, está meio fora de moda alguns desses temas aqui que eu falei, amizade, amor, saudade ou não? Eu acho que está. Eu acho que a gente está focando muito no preconceito, na inclusão, inclusão do lado negativo, né? Eu acho que as pessoas não estão incluídas. Eu acho que a gente ainda no século XXI, já é a segunda década do século XXI, ainda a gente olha para o outro e diz, esse é assim, esse é assado, não olha com naturalidade. E o objetivo desse livro, eu moro em Portugal, né, atualmente não moro no Brasil, e não só aqui, como na Europa também, a gente vê muito preconceito com as diferenças. E eu acho que está na hora de nós acabarmos com isso, né? Eu acho que, para mim, na minha cabeça, já era uma coisa para nem se discutir mais. Esse é negro, esse é deficiente, esse tem o olho torto, esse tem esse é assim, assado. Eu acho que as pessoas são o que são, nós somos únicos, né? Nós somos únicos e é isso que nos torna tão ricos, tão interessantes, né? E tão complementares. Eu acho que a gente aprende muito com o outro, com as diferenças. A diferença é que nos tornam tão belos, né? A diferença é que torna o ser humano tão maravilhoso. Então, o foco do livro não é mesmo o preconceito. Eles convivem em harmonia. As crianças convivem em harmonia. O que a Luluzinha e o Jorge procuram fazer na escola é criar mais abraços. Eles fazem uma campanha para que as pessoas se abracem mais, para que os amigos se abracem mais. Eu acho que falta abraço, falta olho no olho. A gente está vivendo uma era muito virtual, infelizmente, né? E eu não deixo de praticar isso com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. A gente precisa dizer eu te amo, a gente precisa abraçar mais as pessoas, a gente precisa tocar nas pessoas, senão daqui a pouco a gente vai parecer um robô.
Luciene, e é tão simples tudo isso que você está dizendo, que isso tudo você aborda numa espécie de cartilha, quase que uma cartilha aqui, o que eu tenho aqui na mão, né? São quantas páginas? São 20 páginas? Isso. 20 páginas, ou seja, é muito pouco para se dizer em relação a tantos temas que as pessoas estão deixando de lado. Mas como é para a criança, né? A criança, para ela criar o hábito da leitura e para que os pais vivem cansados, chegam tarde. Então, o livro pensado em várias formas. Muitos pais gostam de ler. Eu lia muito para os meus filhos, todos os dias. Era sagrado. Antes deles dormirem, óbvio, eu deitava e lia uma história ou inventava uma história na minha cabeça. E eles são fantásticos, meus filhos. Eu acho que a leitura abre caminhos, a leitura te faz uma pessoa melhor, sim. As pessoas que leem, que eu conheço, são pessoas melhores, no sentido de são mais sensíveis, percebem mais os outros, têm menos preconceitos. A leitura, ela te abre para o mundo, ela faz você viajar para todos os lugares. Então, tem 20 páginas e é um livro que tem a qualidade, não é a quantidade que importa, né? Então, é simples de levar a mensagem, é isso que eu quis dizer. Isso, simples de levar a mensagem, isso mesmo. Eu falo quando em poucas palavras, ou seja, é muito simples de levar uma mensagem para temas tão caros para a raça humana. Que é tão óbvio. E eu digo mais, as crianças nascem sem preconceito. É isso que eu ia falar. Eu acho que as crianças hoje é bem diferente, né? Elas aceitam muito mais fácil várias situações do que nós mesmos. Quem estraga são os pais. Exatamente. Que começam, não, aquele é assim, aquele é coitado, aquele... Por quê? Porque, sabe, não sei, eu não consigo entender ainda hoje em dia que as pessoas ainda tenham preconceitos, e é cultural, né? O racismo é uma coisa cultural. Infelizmente. Viviane, você lida com criança, odontopediatra, o que você observa em relação a esses temas caros todos a nós, em relação às crianças que visitam seu consultório? Então, eu acredito que elas são mais inclusivas, né, que nós. Elas não veem maldade muito as coisas, por isso que eu adoro muito trabalhar com criança, porque ela é genuína. Né? Ela não tem todo já essa bagagem que a gente tem de alguns preconceitos, alguns padrões. Então, elas lidam de uma forma mais natural com as coisas, elas não fazem tanta diferença. Né? Eu acredito que é outra visão que elas têm, elas ensinam a cada dia, né? Porque é muito legal esse lado delas. Né? Ô, Rafael, o título do livro da Luciene é O Melhor Abraço do Mundo. Quais são as consequências da falta de um abraço? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre algo que a Luciene falou da leitura. E lá pro meu canal, para Solução Ativa, eu produzo conteúdo, gravo vídeos e tal. E o último vídeo que eu gravei, que não foi ao ar ainda, era justamente sobre a importância da leitura, da gente resgatar o hábito da leitura culturalmente e em todos os níveis sociais, em todas as esferas. Porque eu vejo pessoas endinheiradas que pouco leem, pessoas que não são endinheiradas, que leem muito, e como a leitura constrói na gente essa capacidade crítica, essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de aumentar repertório, e quanto mais repertório eu tenho, mais eu diminuo o preconceito, porque preconceito, dentre várias formas de compreendê-lo, uma delas é a ausência de repertório, e repertório é amplo, leitura, vivência, experiência, conhecer lugares, conhecer pessoas. Se a gente... Cinema, quanto o cinema ensina pra gente, se a gente pensa num filme, uma outra história americana, que é bárbaro, né? Bárbaro, então, quanto repertório é importante para essa inclusão social de maneira geral. Isso faz parte de uma mudança cultural, educacional e por aí vai. Agora, um abraço, toque, é interessante, né? Você sabe que tem experimentos com animais, com cachorrinhos, que quando você tira um cachorrinho da mãe da cachorrinha, que ele não tem aquela lambida, né, que os filhotinhos recebem, não sei o que, esse cachorrinho ele fica mais disfuncional comparado com os outros ao longo do tempo. Isso se a gente faz uma análise aí com animais. Quando a gente vai para uma pesquisa mais complexa, de um organismo mais complexo, de uma psique mais complexa que é o ser humano, a gente vai chegar à conclusão que, de fato, o abraço é importante, sim, para o relacionamento, para o toque, para esse sentir-se acolhido.
mas isso também é uma construção social, né? Chegar abraçando, é interessante como surgiu nos últimos tempos essa coisa de abraço grátis, especialmente aqui na Avenida Paulista, pertinho aqui do estúdio. Mas que não necessariamente o abraço é uma coisa receptiva, nem sempre a gente está receptivo a um abraço. Assusta, né? Assusta, a gente não está acostumado. Principalmente no meio da Avenida Paulista. A gente nunca sabe o que pode vir desse abraço. Infelizmente, né? Mas eu acho que abraço é importante, sim, para todos nós. Mas em casa tem um hábito super bonito do meu marido e meu filho de 15 anos, eles se abraçam por 20 segundos, que eles falam que dá uma força. Eu acho isso super legal, e é uma coisa deles. Eles criaram isso, eles ficam abraçando forte. Então é legal. Rodrigo, você pelo seu dia a dia, o tipo de problema que você convive com pacientes, doentes, enfim, o abraço é muito presente, né? Sem dúvida alguma, o abraço é presente. Confesso que os médicos, por se basearem totalmente na ciência, talvez acabem deixando de lado esse contato, esquecendo quão importante é o abraço e o toque, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que a Luciene está aqui, como que um tema que já não deveria mais persistir, livro tratando esse assunto já não deveria existir, porque eu lembro há décadas atrás, quando eu não tinha nem 10 anos de idade, um dos primeiros livros que eu li foi Nó na Garganta. Eu creio que a autora era a Mirna Prinsky, alguma coisa nesse sentido. Mas retratava a questão do bullying na escola, que uma menina negra sofria, né? E a gente ainda vê isso presente, então é importante trabalhar, nós que já estamos adultos, porque ainda acho que trazemos uma bagagem de preconceito, né? Ter consciência disso, trabalhar isso, o Rafael melhor do que eu para falar, né? Mas principalmente ensinar essa geração que está vindo, essas crianças que estão chegando, e que eu também já vejo que já serão, espero que seja, mas há indícios de que serão pessoas melhores. Vão se abraçar mais, vão se tocar mais e provavelmente serão mais livres e desprovidos aí de preconceito. O brasileiro, eu acho que ele é mais afetivo mesmo. Mas é engraçado que, dito no primeiro mundo, como as pessoas são frias. Às vezes eu penso que lá fora parece que as pessoas são adestradas, não educadas. Porque educação é berço mesmo, é você dizer obrigado, com licença, né? Isso é educação, é você abraçar o outro, você respeitar o limite do outro. Isso é educação, é de berço, é em casa. E quantas vezes fora eu falo, muito obrigada, a pessoa nem vira as costas ou não agradece. Então, são tantas coisas, né? São tantos conflitos, né? A gente sai daqui, vai para fora e a gente se choca muito, né? Com a falta de sensibilidade, com a falta de amor mesmo pelo outro, de parar para conversar. Sim. Eu converso com todo mundo, né? Então, eu gosto das histórias das pessoas e gosto de, às vezes, dar uma palavra de conforto. E eu tenho esse dom, às vezes eu estou no comboio lá, né, no trem que a gente fala, está sentadinha e tal, e a pessoa senta e começa a conversar. Fala, você está triste? Ah, estou triste por causa disso. E é muito bom, porque isso é um abraço também. É uma forma de abraçar também. Vamos lá, seguindo para o nosso próximo tema aqui do programa Gente que Fala, que é o seguinte. Criada em 2014, a campanha Janeiro Branco tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. Depressão, ansiedade e fobia são transtornos que precisam ser cuidados seriamente. E o tema atinge diretamente as empresas, já que a saúde mental é a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. No mundo, o custo com saúde mental nas empresas pode chegar a 6 trilhões de dólares em 2020. Rafael, depressão, ansiedade e fobia são doenças, são transtornos, são problemas que as pessoas conhecem, sabem que tem ou não necessariamente? Às vezes elas sabem que tem, às vezes elas não sabem. Depende muito do repertório, como a gente comentou há pouco, né, que a pessoa tem sobre si e sobre o que essas doenças representam. Você falou do Janeiro Branco, né, campanha criada pelo meu amigo Leonardo Abraão, que está rodando o Brasil falando sobre esse tema, né, que é resgatar a importância de refletir e pensar sobre a saúde mental no Brasil e no mundo. Cada vez mais a gente tem dados, indicadores como esses que você leu, Mauro, que refletem a magnitude das questões das doenças
mentais no Brasil e no mundo. E a gente precisa diminuir barreiras de acesso a tratamento de saúde mental e até mesmo de conhecimento. Essa questão de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um tratamento adequado, eu preciso cada vez mais facilitar isso para as pessoas, e as pessoas precisam facilitar isso também. Porque se por um lado eu tenho uma questão de acesso a esse tipo de tratamento, por outro lado, eu tenho pessoas que têm acesso a esse tipo de tratamento, mas que resistem, porque ainda tem aquela ideia de que psicólogo é para quem é fracassado, eu não vou tomar remédio porque remédio para quem é louco, e aí a coisa se complica e se agrava. Penso que está mudando, tá? Eu tenho pacientes na clínica que eles chegam e comentam assim, pô, eu comentei com minha roda de amigos que estou fazendo terapia, e eles falam, nossa, que legal, é cool, é divertido, assim, eles vêm como parte do repertório de cuidar da saúde. Então, o que é cuidar da saúde? Fazer uma academia, fazer atividade física, se alimentar bem, ir ao médico ou dentista periodicamente e ir ao psicólogo. Eu acho que isso tem mudado, claro, a gente está falando de uma classe social mais específica. Só que quando a gente fala de saúde mental, é um problema de saúde público. E nas empresas isso fica mais evidente porque as empresas mensuram isso e veem o resultado ali no dia a dia. Então, diversas empresas que eu sou convidado para fazer palestras sobre esse tema, para sensibilizar as pessoas, para elas procurarem ajuda, porque os gestores, né, que me convidam para as palestras falam, eu tenho gente na equipe que está passando por um processo de depressão super intenso, mas que ela não procura ajuda. E a pergunta de $1 milhão, que se alguém tiver uma resposta boa, eu aceito, é como levar uma pessoa fazendo tratamento psicológico quando você tem certeza que ela precisa, mas ela não procura? É muito difícil sensibilizar. O que eu sempre respondo é faça perguntas para a pessoa, para ela refletir. Então a pessoa está num processo de depressão, o que você entende disso? Como que você acha que alguém poderia te ajudar? Não, ninguém pode me ajudar, mas você conhece alguma pessoa que já fez o tratamento? Não, não conheço. Que se você conversasse com alguém que passou por isso, que aí você cria campo reflexivo. Mas lidar com isso é delicado, e a campanha Janeiro Branco, a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul, que tratam de outros temas de saúde, o Janeiro Branco vem para reforçar essa ideia de saúde mental no Brasil, a priori no Brasil, mas também, quem sabe, no mundo, e eu vejo com muito bons olhos As empresas percebem isso, claro, pelo convívio diário com aquela pessoa, com aquele funcionário que está desenvolvendo algum tipo de problema. Agora, esse problema é desenvolvido no trabalho, é algo ocupacional, ou é alguma coisa que a pessoa traz de fora e que a seleção não foi capaz de identificar na hora da contratação daquela pessoa? Não, eu não posso atribuir de forma alguma isso culpa à seleção, porque é muito difícil você conseguir mapear um quadro depressivo ou um transtorno de ansiedade num processo seletivo. Então não posso de forma alguma atribuir culpa a essa parte do time das empresas. Até porque o processo ele é interrelacional. A pessoa desenvolve um processo, a depressão na empresa, ou ela traz isso e que aflora na empresa, né? É pela empresa ou não tem a ver com a empresa? E, na verdade, é uma inter-relação. Porque a empresa tem a competição, tem o estresse, o prazo de entrega de trabalho. Pressão, resultado, tudo aquilo que aflora isso na pessoa. Então, síndrome de burnout, que é cada vez mais comum, né, que é aquela trava, vamos chamar assim, generalizada que a pessoa tem com relação ao trabalho. Como que eu compreendo isso? Será que essa síndrome de burnout é uma ausência de capacidade da pessoa reagir a toda essa pressão que a empresa traz? Ou será que é o oposto? Ela tem um ímpeto criativo que essa empresa não dá vazão para esse ímpeto criativo e ela trava. Então, assim, tem diversas formas da gente compreender isso, portanto, é muito difícil eu atribuir a uma coisa ou outra, mas o que eu diria, de maneira geral, é que toda doença emocional, toda crise que uma doença emocional desperta, é um chamado para um diálogo consigo, independentemente da empresa ou não. E às vezes as pessoas procuram resultados, ou querem buscar resultados mágicos. Faço 5 sessões disso, 10 sessões daquilo, e que na verdade um tratamento de saúde emocional, ele é a longo prazo sim, e ele é holístico, né, no sentido de que várias ciências contribuem para esse tratamento. E portanto,
olhar para essas doenças, entendê-las, eu acho que sempre passa necessariamente pelo histórico da pessoa. Então, se essa doença surgiu por conta da pressão do resultado que é exigido na empresa, ou se tem a ver com o passado dela, no fim das contas pouco importa. O que importa é como que a gente vai dar encaminhamento para isso. Mas é claro que sim, e aí tem um recado para as empresas como um todo, que a gente precisa repensar as relações de trabalho de maneira ampla, porque a gente vê que isso está cada vez mais sintomático, pessoas sendo afastadas, pessoas adoecendo, e a gente não vai fazer nada diante disso, então precisamos repensar, sim, as relações. Tem um livro muito interessante que saiu no fim de 2019 aqui no Brasil, que se chama Morrendo por um Salário. Esse livro é incrível, que é um tratado científico de um pesquisador lá de Stanford, se não me engano, que ele faz uma análise de longo prazo de como dados de trabalho contribuem negativamente para a saúde das pessoas e coisas que poderiam ser resolvidas com relativa facilidade. Então acho que isso é muito interessante, a gente tem muito caminho ainda para percorrer nesse tema. Rodrigo, de que forma esses temas todos, as doenças, a depressão, a ansiedade e a fobia se relacionam com a sua área? Bom, com a minha área, radioterapia, que tratamento de câncer, digamos assim, né, acho que se relaciona muito, né? Eu vejo principalmente relatos de pacientes, e aí eu vou citar basicamente as pacientes com câncer de mama, que é muito comum, após um evento de perda de um filho, um relacionamento, enfim, elas falarem, doutor, eu vinha bem até que ocorreu isso e essa doença apareceu. Então a ciência ainda não consegue, de uma forma clara, nos mostrar essa relação. Mas o que eu vejo, que os outros colegas também percebem, isso é comentário em congresso e tudo mais, é que de fato existe. E às vezes, quando a doença já foi tratada, a paciente já vem em 5, 10 anos de segmento, e ocorre um evento traumático do ponto de vista emocional, psicológico, existe então muita chance de que aquela doença ressurja, o que nós denominamos como recidiva. Agora, interessante a fala do Rafael do ambiente corporativo. Eu percebo como o ambiente corporativo como sendo um ambiente propício a várias doenças. Tá? Você tem trabalhos ligando o ambiente corporativo, o estresse do ambiente corporativo, a infarto, a problemas digestivos. E a questão emocional sempre é negligenciada, como ele colocou no início da fala, que isso é algo relacionado à fraqueza, né? Então ninguém tem direito um dia de ficar triste ou entrar de repente num quadro de depressão. Todo mundo tem, todo mundo está sujeito a isso, né? Agora, o ambiente corporativo, existe realmente essa pressão, né? E eu acho que também existe um ambiente de intriga, de literalmente puxação de tapete, e isso acaba gerando mais e mais eventos negativos, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Nós vamos conversar por telefone agora com a doutora Selmara Catalano, dermatologista. Ela é diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Doutora Selmara, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você. Boa tarde, como é que você está? Tudo em ordem? Aqui tudo bem, estamos todos bem. Boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre cabelos, doutora? Opa, os cuidados com os cabelos no verão, quais são? Então, no verão é muito importante a gente lembrar que as mesmas necessidades que a pele tem, o cabelo vai ter, porque ele é um anexo da pele. Então, esse cabelo, ele vai ficar mais ressecado, porque você vai lavar mais vezes por causa do calor, ou porque foi à piscina, ou porque foi à praia, e isso acaba ressecando o cabelo mais. Então, tem que intensificar o uso de cremes para manter a hidratação desse cabelo, senão acaba estragando, ficando com uma qualidade muito ruim da haste. E aí depois, para recuperar, vai ser muito mais complicado. Então, usar esses cremes leave-in, que você não encha água, que você hidrata o cabelo, e fazer eventualmente hidratações mesmo nele, de uma forma muito mais intensiva do que se faria normalmente. No verão, isso é muito necessário. E é necessário também que tenha proteção solar, né? Sim, você destacou a questão da pele, né, dos cuidados com a pele, mas também existe protetor solar para os cabelos. Existem. Esses produtos que você não enxágua, eles vêm com uma proteção a mais para o cabelo. Não é exatamente o mesmo tipo de proteção que tem para a pele, mas eles dão
cuidada a mais nesse cabelo para que ele não sofra ação, não se queime. Lembrar que tanto na piscina quanto na água do mar, você fica com resíduos, então é muito importante que você lave com uma água limpa, sem sal, sem cloro, para que esse produto não fique queimando o seu cabelo, judiando dessa haste mais, até mesmo antes de repassar o creme. Então é importante, saiu da água do mar, você vai, se você não tiver um chuveirinho que nem tem em Santos, por exemplo, você vai pegar uma garrafinha d'água, vai jogar no cabelo e vai tentar tirar o sal do cabelo. Piscina, a mesma coisa, saiu da piscina, vai no chuveirinho, joga uma água no cabelo, para tentar preservar um pouquinho mais esse cabelo nessa época, porque só o fato de lavar mais vezes já vai judiar mais, principalmente se o cabelo tiver a química, né, descoloração, alisamento, que já está mais suscetível à quebra e a agressões, né, fica sem proteção por causa disso. Doutora Selmara, nós estamos no Janeiro Roxo, aliás, a gente está falando aqui do Janeiro Branco, relacionado com a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, e tem o Janeiro Roxo, que chama atenção para a hanseníase. Vai ter uma campanha, está ocorrendo uma campanha agora, é isso? Então, durante todo o mês de janeiro, a prefeitura faz um serviço de orientação, tudo nos atendimentos normais dela. Agora, no dia 29, na quarta-feira que vem, vai ter uma ação, cada regional vai ter um local para atender, esses enfermeiros, esses agentes de saúde vão estar lá para orientar as pessoas que têm contato, para aquelas que não conhecem a doença e que querem saber se tem algum risco, e eles vão ficar o dia inteiro por conta dessa orientação para chamar a atenção da hanseníase, que é uma doença endêmica no nosso país, e que se fala muito pouco, né? E é uma doença muito limitante se não tratada, né? Então é extremamente importante. E no nosso caso, nós vamos ajudar aqui o atendimento, nós estamos fazendo essa parceria com a prefeitura, nós vamos ajudar aqui no centro da cidade. Se a pessoa entrar no site da prefeitura, tem todos os endereços das regiões onde isso vai ser feito, e caso precise de algum atendimento, algum acompanhamento, a gente também vai providenciar uma vaga para que um dermatologista faça esse tipo de exame, porque lá no meio da praça não tem muito como a gente examinar, né? Então essas pessoas que tiverem necessidade vão ser encaminhadas também para exame. É muito importante que as pessoas conheçam e que divulguem isso, porque é uma doença que está na Bíblia há muito tempo, é uma das primeiras que surgiram e ela existe até hoje, atingindo muitas pessoas no nosso país. Está ótimo. Importante. Doutora Selmara Catalano, obrigado pelas orientações, pelo bate-papo aqui com o público do programa Gente que Fala. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, querido. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Falamos com a doutora Selmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Luciene, ainda naquele assunto aqui que a gente abordava anteriormente sobre a saúde mental, você como dramaturga, como escritora, já abordou esse tema em algum trabalho? Sim, eu acho que eu sempre abordo nos meus escritos. Eu tenho contos também, que alguns contos sobre isso, e eu acho que tudo está relacionado à mente humana, né? A saúde da mente humana. Inclusive, eu acho que, falando de preconceito de novo, o rim não adoece, o fígado, né? O pâncreas, a pessoa não tem uma diabetes, hipotireoidismo, então eu acho que o cérebro que adoece também. Uhum. E ele comanda tudo, imagina, o cérebro, né, é a máquina que comanda todo o nosso corpo. Então, como é que ela não vai ficar sobrecarregada e também ter problemas, né? Não tem como. Então, os personagens que eu escrevo, todos têm essa intensidade, né? Das dores humanas, das angústias, das tristezas. Nós somos muito parecidos, embora sejamos tão diferentes, né, uns dos outros, mas nós temos... Somos iguais, porém diferentes. É isso mesmo, nós temos... Todo mundo sofre, né, tem um momento de dor, de tristeza, de angústia, de melancolia. Agora, o que eu acho que está acontecendo muito é que hoje se toma remédio para tudo. As pessoas não ficam mais com sentimentos. De maneira indiscriminada, isso, né? A pessoa está triste, ela tem que viver a tristeza.
Concordo. Ela tem que chorar, viver. Eu sou assim, pelo menos. Eu vou até o fundo do poço, assim. Choro, me descabelo, mas depois eu volto com mais força, assim. É uma resiliência mesmo. Então, nós estamos perdendo o poder de sermos resilientes. Eu acredito que o remédio está substituindo o sentir, o saber o que a gente sente de verdade. As pessoas não sabem mais o que sentem. O Rodrigo falou, por exemplo, da situação de câncer, né, que é bem delicada e mexe, de fato, com toda a nossa estrutura psíquica. Não falando especificamente do câncer, eu nem tenho propriedade e profundidade para falar sobre isso, mas falando sobre situações de crise como um todo. Quando acontece algo inesperado na nossa vida, quando se instala uma depressão, se tem um acontecimento, a perda de um ente querido, enfim, é sempre um momento de ter um diálogo consigo, de ressignificar essa crise, de dar uma... O que será que essa crise está falando sobre mim, sobre a minha experiência, sobre a minha forma de olhar para o mundo? Normalmente as pessoas procuram psicoterapia no momento de crise. Algumas raras procuram psicoterapia como algo, como aquele componente da saúde que eu falei, né? Vou fazer uma profilaxia, que vou preventivamente... Como escovar os dentes, né? Mais ou menos isso. Mas no geral não é isso que acontece, né? Acho que a gente precisa dialogar com essa crise, sim, porque ela tem um potencial transformador. Todo mundo devia fazer terapia. Devia ser uma coisa que eu sou suspeito. Está no plano de saúde das pessoas, não, SUS. Olha, tem pessoas que sofrem uma vida inteira achando que o pai e a mãe quis fazer aquilo e, na verdade, não era nada daquilo. Aí sofre uma vida inteira. Ai, o meu pai, minha mãe... Se não tivesse terapia, já ia ultrapassar isso, a vida, sabe? A vida com qualidade. Viviane, a doutora Viviane, o odontopediatra, ela tem que ser um pouco terapeuta também no consultório? Sim. E além das crianças, tem os pais também, né? Então a gente faz todo um acolhimento e a gente precisa estar bem preparada para isso, né? Porque de todo fato, você imagina os pais levarem um bebê, né? Às vezes recém-nascido, para fazer alguma coisa invasiva naquela criança que acabou de nascer e que ele tem todo o zelo, né? Então você tem que ter toda a delicadeza, toda a sensibilidade para ir chegando aos poucos, conversando aos poucos com esses pais para chegar no bebê com maior amor, né? Então precisa, sim, de todo esse trabalho. E você tem que ter, e cada ser humano é uma forma, cada dinâmica familiar é um jeito. Às vezes você tem que falar um pouco mais com o pai ou com a mãe. Então depende muito, daí você vai de acordo com a situação mesmo, né? Tem a terapia para motorzinho, não? Tem um fone de ouvido. Vamos lá, passando. Posso fazer um parênteses? Você falou de escrever. Esse meu romance, trouxe para te mostrar. Vamos lá. O de Eva Madalena, também eu lancei em Portugal, é um romance lá com uma capa diferente, viu, gente? Que lá as pessoas são mais reservadas, uma capa mais... uma capa diferente, enfim. A personagem, ela é uma mulher que vive intensamente a vida, sem medo de errar. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, né, da mente humana. Tem pessoas que têm coragem de fazer tudo aquilo que tem vontade de fazer, de viver mesmo. Uhum. E não ao morrer descobrir que não vivi, né? Eu acho que é bem por aí. E ela vive coisas que a machucam, a ferem muito, mas ela tem coragem de viver. Ela se desnuda, ela vive as fantasias dela, é um livro adulto, né? E é um livro que as personagens são reais. Eu conheci essas pessoas, eu entrevistei essas pessoas pela internet, uma sala de bate-papo, e são pessoas que têm uma vida dupla. Com o marido, com o namorado, com a vida é de um jeito, e tem uma vida completamente dupla. Agora, a pergunta que sempre cala, que sempre não quer calar, né? E de $1 milhão também? Era bom. Realmente, essa pessoa, se você perguntar, ela é aquela pessoa ou é a outra pessoa? Eu acho que nós somos tudo. Nós somos complexos. E é muito bom quando alguém consegue viver todos os seus eus, né? Isso é interessante. Isso dialoga bastante com a ideia de um conceito da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é onde eu mergulho em meus estudos, que é a ideia da persona.
Ou seja, os personagens que a gente tem para poder se relacionar com o mundo, e a gente precisa desses personagens, eles não são danosos a priori. Se a gente está aqui numa rádio, a gente não está usando traje de banho, por exemplo, porque não tem contexto para isso. Ao passo que se eu vou de terno e gravata na praia, eu posso até ir, mas também não tem contexto para isso. Agora, o problema é quando esses personagens eles se confundem com a ideia do eu. Que isso é uma outro conceito. O eu seria a nossa totalidade, aquilo que integra todas as polaridades que nós temos como seres humanos. E muitas vezes a gente vive este personagem e não consegue se despir desse personagem como se ele fosse minha totalidade. E isso é muito danoso para a psique. E que gera toda essa consequência de saúde emocional abalada, etc, etc. Vamos lá. Próximo tema. Na ânsia por pertencer a uma geração, cada vez mais jovens e adolescentes decidem usar piercings, alargadores ou fazer perfurações nas orelhas. Acontece que entre os 10 e os 30 anos de idade, a pele é muito ativa em produção de colágeno, que pode causar a indesejada supercicatrização, que é o chamado queloide. O resultado disso pode ser o surgimento de alguma deformidade que acaba levando a pessoa a se afastar da vida social, também levando ao bullying ou até à depressão. Rodrigo, quais são os alertas? Bom, então, hoje em dia é fácil, né, colocar um adorno, um brinco, um piercing. Você tem tatuadores, body piercings em qualquer lugar, aqui, principalmente aqui em São Paulo. E o apelo para que isso aconteça é grande, né? Então você vê hoje mesmo eu atendi um paciente que, na anamnese, na entrevista médica, eu perguntei, mas com que idade você perfurou a orelha? Com 7 anos. Mas seus pais deixaram? Deixaram. Né? Ele está abaixo dessa faixa etária dos 10 aos 20 anos, mas independente disso, ele poderia ter uma predisposição maior, né? Acabou, sim, 6 meses depois, o piercing que ele queria tanto transformou-se num queloide, né? Que é o crescimento exagerado, uma tumoração, digamos assim, benigna, às custas de excesso de produção de colágeno, né? Isso é bastante comum, a gente vê com uma frequência em torno aí de 10% dos que fazem podem sim desenvolver, não de imediato. Alguns desenvolvem quando vão trocar aquela bijuteria, às vezes por uma bijuteria de qualidade inferior, duvidosa, e alguns elementos daquele brinco podem sim desencadear uma reação inflamatória e isso estimular a produção de colágeno pelos fibroblastos, que são células que vão produzir colágeno na elastina para fechar aquele ferimento. E uma vez presente esse queloide, ele pode continuar a crescer, provocar dor, prurido, que é a coceira, e além disso trazer algum trauma psicológico. É muito comum, principalmente os meninos, sofrerem bullying na escola por parte dos amigos, por conta daquela bolinha que está pendurada na orelha, e que essa bolinha às vezes começa do tamanho de uma azeitona, daqui a pouco chega, em alguns casos, como já atendemos, maior que um limão. Qual o risco que esse seu paciente, dessa sua avaliação médica que você fez, essa entrevista, corre ter, aos 7 anos, já sido perfurado? Então, abaixo dos 10 anos, o risco de formação é pequeno, né? Mas não foi pequeno para esse paciente. São raros os casos em que eu observo formação de queloide em orelha, digamos aí, né, abaixo dos 10 anos de idade. Por quê? Tem todo um componente também hormonal. Então, 10 anos, 11, 12 é o período em que está tendo aquela transformação, descarga, produção dos hormônios, e isso também influencia na formação do queloide. Esse paciente, ele ressecou a lesão e, como ele bem me explicou, ele já havia ressecado essa lesão por 2 vezes, porém retornou. E isso é assim que funciona. O queloide é retirado, se não for feito um tratamento complementar, e no caso, tratamento complementar que a ciência mostrou como sendo eficaz é a beta-terapia. Consiste na liberação de uma radiação chamada beta para uma plaquinha de um material chamado estrôncio,
que tem o objetivo de diminuir esse frenesi dos fibroblastos, essa produção exagerada de colágeno. É a radioterapia é o instrumento mais indicado para a solução desses problemas? Isso é uma modalidade de radioterapia, não é uma radioterapia que Sim. utiliza uma radiação, digamos, mais potente, que é destinada ao tratamento de câncer, mas é sim uma radioterapia por ser uma radiação. Por mais leve, superficial que seja, é uma radiação. Qual a orientação aos pais, Rodrigo? Bom, que discuta essa questão com os filhos, eu acho que... Discuta ou debata? Debata, né? De uma forma amigável. Eu acho que... Aí depois vai para a discussão. Tem todo aquele sentimento do jovem querer pertencer àquele grupo e tudo A mais. tribo e tudo mais. Tem né? que mostrar os benefícios, os riscos. Tem o risco de infecção, tem tudo isso. Né? Como escolher o local para fazer o procedimento? Sim, eu acho que você tem que ver se ele tem um alvará de funcionamento, se ele está liberado pela vigilância sanitária, se ele vai utilizar material descartável para fazer aquela perfuração, se é um tatuador, um body piercing que já tem um número X de procedimentos realizados, né? Então está decidido, vai ser feito, tá, tenho 11 anos de idade, vou perfurar a orelha, coloque então um aço cirúrgico, um material, uma joia de aço cirúrgico, titânio, que não vai né, trazer maiores riscos para a formação do queloide. Quem tem sofrido mais, os meninos ou as meninas? Ambos, é bem presente em ambos, não tem um grupo maior. Tem uma solução, antes de colocar isso, vai para terapia. Exato, pode ser, uma filhos, solução boa. Gente, mas com 7 anos, debater com um filho, assim, eu acho que com 7 anos tem coisas que não precisam ser tão democráticas. Eu quero fazer um furo na orelha. Não. Mas eu quero, Mas vamos... se o pai tem, né? O que leva os pais a cederem dessa forma com a criança de 7 anos? A gente não sabe, né? Então, na verdade... Não é mais fácil ceder? Falar, faz. Mais 7. Conversar, educar dá trabalho. Assim, tem muitos fatores, né? Não dá pra ter uma resposta definitiva, mas voltando a à pergunta questão de $1 milhão. Né? Tem várias de $1 milhão aqui hoje, mas a pergunta de $1 milhão a resposta de $1 milhão que eu não ouvi foi a nossa colega dermatologista. Ela falou de cabelo, não sei o que. Eu queria ouvir sobre careca, o que ela tinha para falar. Isso eu também queria ouvir. Era a minha vez. Falei, tem protetor solar também. Eu uso para proteger minha careca. Então. Mas se a gente pensa nessa ideia, né? Hoje mesmo eu conversava, na minha análise pessoal, conversava com o meu terapeuta falando sobre essa questão de educação dos filhos. Há 40 anos atrás, talvez os pais soubessem o que seria melhor para os filhos e tal, porque a gente tinha uma certa constância, digamos assim. Hoje em dia, a gente não sabe como que vai estar o mundo daqui 5 anos. Como que eu vou saber o que é melhor e o que é pior para o meu filho? Então, parte disso, de um momento social que a gente vive. Adicionalmente, a gente tem essa questão do trabalho. Hoje em dia, muita gente dedicada ao trabalho, homens, mulheres, não importa, e as crianças são educadas por coisas adjacentes. Babá, escola, rua, vó, vô, e assim, então aquela ideia de pai e mãe que educa filho exclusivamente está bem modificada. Então eu não sei, parece que... E acesso também a informações, diversos youtubers que ensinam como educar crianças e tal, alguns interessantes, outros nem tanto, e aí cria nessa coisa, cai nesse campo democrático, que às vezes a resposta é simplesmente não. Por quê? Por que não? E isso, acreditem, é claro que eu não estou falando aqui de um autoritarismo, nem incentivando que isso aconteça, mas... criança autoridade, não autoritarismo. Deve ser autoridade. A criança precisa de referência. E referência parte de limite. E aí, talvez vocês aqui concordem comigo, aquela história aquele olhar do pai ou da mãe que a gente já entende o que quer dizer. Não precisa nem de um movimento mais específico. É só um olhar que já diz. Respeito, né? Exatamente. E eu acho que esse tipo de construção que a gente teve, talvez precise ser mantido, que eu vejo isso como benéfico para o nosso desenvolvimento, para um desenvolvimento saudável da psique. Bom, vamos lá. Próximo tema é o seguinte: todos os pais têm uma série de dúvidas sobre os cuidados com os filhos e até consigo próprios, quando o bebê já se faz presente.
Por exemplo, a gestante pode ir ao dentista? Por que ela deve procurar o odontopediatra? E por aí vai. São uma série de perguntas. Doutora Viviane Saavedra, a gestante pode ir ao dentista? Sim, ela pode E e deve. deve. Na verdade, hoje existe o pré-natal odontológico, né? A gente fala o pré-natal comum, indo ao médico, e a gente também já fala hoje do pré-natal odontológico, que é importante ela fazer todo um condicionamento para ver como é que está a condição de gengiva, se ela tem algum tratamento a ser realizado. Mesmo nesse período, tendo todos os cuidados, sabendo o que realmente precisa ser feito, é muito importante. Essas infecções, as bactérias, elas podem até interferir na prematuridade, né? A gestação pode ser até antecipada se tiver bactérias envolvidas. Então, é muito importante que ela faça esse trabalho. E depois, na verdade, o pré-natal a gente divide em duas partes, né? Também tem essa parte de como que ela deve procurar o odontopediatra, né? A gestante deve procurar o odontopediatra. Também no final da gestação, para ter todos os cuidados do futuro bebê. Final da gestação. Exatamente. É muito importante, quando ela está por volta dos 8 meses. Eu faço muita roda de gestantes e mães de primeira viagem até bebês de 1 ano. Então, a gente conversa muito sobre essas trocas de experiência. Então, o que é principalmente focado no aleitamento materno, né? Como deve ser feito, o que você deve procurar, como é importante para a cavidade bucal esses músculos, né? Em todas essas coisas, os movimentos que faz, né? Na sucção, como é importante para todo o desenvolvimento, né? E quando higienizar, né? É o primeiro momento que higieniza. Então, tem uma série de coisas. Não usar a chupeta e a mamadeira, tentar reforçar o aleitamento, né? Porque a gente fala, não é recomendado, né? Mas, se caso tiver que usar, não é que a gente, ainda mais nos primeiros meses. Quando você usa a chupeta nos primeiros meses que a mãe está aleitando, né? Isso pode confundir a criança, né? O bebê acaba com confusão de bicos e pode até dar o desmame. Então, a gente reforça o aleitamento para evitar esses outros hábitos. Quando levar a criança pela primeira vez ao odontopediatra? Então, olha, eu acho que... Antes da dentição. Antes da dentição, acredito que antes dos 6 meses, por volta até, preferencialmente dos 3 meses, é importante fazer, porque daí a gente foca nessa parte do aleitamento, a gente reforça todos os cuidados, porque o que acontece, quando você vai levar por volta, vamos supor que antes até levava com 3, 4 anos, aí nessa fase a criança às vezes já está com cárie, a criança já consumiu açúcar a partir de 1 ano, ela dorme com a mamadeira, ela tem uma série de hábitos que não tem como nós voltarmos atrás. Se você tivesse feito todo um preparo da gestante, ou bem no início, muita coisa podia ser evitada, né? Ao mesmo tempo, se a criança, desde que nasceu, usou a chupeta até os 3 anos, ela já tem alterações oclusais. E cada fase da criança tem uma escova dental adequada. Sim. E uma coisa como fazer essa tem que se dar faixa etária mesmo. Existe também as recomendações nas próprias embalagens, mas o que eu ressalto, que geralmente as pessoas confundem, principalmente nos bebês, quando são pequenininhos, existe uma dedeira, que é uma dedeirinha de silicone, aquilo é massageador, aquilo não é escova. Quando surgiu os primeiros dentes, tem que ser feito a escovação com uma escova mesmo, de cabeça bem pequenininha, então é própria, né? Com cerdas mesmo. Com cerdas mesmo, e a pasta tem que ser com flúor, isso é muito importante destacar, né? Hoje já é endossado pelo Ministério da Saúde, né? E por todas as associações, a importância do flúor desde o primeiro dentinho, a quantidade que difere para um bebezinho até 3 anos é um grãozinho de arroz. Eu sempre fiquei pensando, já abordei isso aqui em outras situações. Existem escovas para limpeza de todo tipo. Não, essa daqui não serve, aquela serve, essa aqui vai prejudicar, aquela vai... Aí aquela pergunta, por que fazem uma coisa, por que produzem uma coisa que não serve? Faz parte da lei do mercado, né? Eles precisam ter, né? A pasta que Pergunta branqueia, a pasta... Então, na verdade, faz parte do mercado. O que o mercado pede, eles são obrigados a ter essas outras... Não, porque o dentista é o profissional mais indicado, mais apropriado para dizer, a escova é essa e não aquela. Aquela lá vai ser prejudicial. Mas então, o que fazem? Infelizmente, a gente tem que acompanhar. Eu lembro quando eu era criança, claro, como qualquer criança normal e saudável, morria de medo de dentista, mas meus pais me levavam mesmo assim, que bom. E hoje eu tenho uma gratidão por eles terem feito isso comigo. Que bom. Nossa, que bom. é muito bom. Mas hoje é muito diferente, né? Eu não visto branco, eu visto colorido. Meu consultório é todo enfeitado. Até chegar para abrir a boca demora um pouco. Na nossa época, muito Rafael, diferente, dentista era uma coisa de arrancar os cabelos. Diferente. Eu acho que foi isso que aconteceu com a sequência. Viviane, bom, você já falou, mamadeira, chupeta, tudo isso é prejudicial.
Sim, nós não Tem a sua época certa, o recomendamos. seu momento certo. Na verdade, a gente procura não recomendar, né? Mas se caso está usando, a gente pede pelo menos para fazer umas considerações, tipo, já está usando a chupeta. Então, no máximo até 1 ano. Às vezes a gente precisa de ajuda de um psicoterapeuta, às vezes até para os pais ou para a criança. Já peguei casos de criança com chupeta até 9 anos de idade. Então, assim, e é muito complexo, né? Porque pega um apego. Então, tem outras coisas por trás. Então, é muito importante a gente fazer não ter esse hábito. O importante é consolar a criança de uma outra forma, né? Ou se já está usando, retirada, né, o mais breve possível. Até os 9 anos de idade. Mas tem outras alternativas. Olha, eu mamei até os 2 anos de idade. Parabéns, a sua mãe tá vendo. Gente, olha, tem perguntas do público, do Gente que Fala. Viviane, já que você está com a palavra, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: a adição de flúor à água servida à população reduziu o número de cáries e outros problemas dentais? Sim, reduziu. Mas ainda a gente precisa do complemento da pasta de dente. Só isso não é o suficiente. Porque nem toda região, né? Às vezes eu tenho tudo, por mais que a gente esteja abastecido. Ô, Rafael, essa pergunta é complexa, hein? O Marcelo de São Bernardo do Campo pergunta, mas a gente vai precisar de objetividade aqui. Quais são as consequências psíquicas provocadas pelo desemprego? Ai, meu Deus, a gente vai precisar de objetividade. De fato, primeiro aquela sensação de não estar funcional, aquela sensação de que não pertence a um grupo, e isso é muito ruim para a nossa constituição psíquica. E ao mesmo tempo isso pode gerar de fato uma depressão, ansiedade e todas as doenças, toda a sorte de doenças emocionais que aí estão. E de fato é preciso ter muito cuidado quanto a isso, da pessoa dela se programar em termos de desemprego, dela conseguir construir repertório para que ela não fique refém dessa situação. Eu acho que esse é o mais desafiador, construir repertório de maneira ampla. Luciene, Clarice de Vila Suzana pergunta a sua avaliação, a diferença, né, que você vê no apoio que o governo dá à literatura no Brasil e em Portugal. Uma pergunta bem interessante. Mais uma de 1 milhão. Programa milionário. Está milionário. Olha, aqui no Brasil, infelizmente, embora a população é muito maior, seria mais interessante vender livro aqui, né? Porque é 220 milhões de habitantes, mas eu acho que o governo no Brasil, eu acredito que quando ele compra o livro, o governo distribui para as escolas, é bem interessante. Eu acho que esse é um trabalho que aqui acontece bastante também. E é o que eu vou tentar com esse livro, que eu acredito que é um livro bom para as escolas, né? Em Portugal, eu recebi o convite para lançar lá, mas eu vou ser sincera, o livro em Portugal, as pessoas leem mais, e eu acho que lá tem um incentivo maior do governo na parte de cultura, sim. Infelizmente. José Carlos do Butantan te pergunta, Rodrigo, as pesquisas em desenvolvimento na área de radioterapia podem trazer mais segurança no setor, inclusive aos operadores? Bom, é uma pergunta também interessante. Hoje nós temos, vou focar basicamente no tratamento para o câncer, né? A radioterapia sendo empregada para o tratamento do câncer. Você tem equipamentos mais modernos que liberam uma radiação mais precisa, poupando efeitos colaterais para o paciente e para o operador. Isso já é algo de longa data em que ele é bem protegido, ele praticamente a nenhuma radiação ele é exposto, né? Luciene, bem objetivamente, sua estreia da peça em Portugal. Eu sou dramaturga também. Vai vir ao Brasil? A pergunta é da Luana do patrocínio, algum patrocinador, se a gente tiver patrocínio, sim, mas por enquanto é em Portugal. Estreamos agora dia 30 desse mês de janeiro, Relação Abusiva, uma peça que escrevi justamente porque está acontecendo um feminicídio, não só no Brasil, em Portugal também, é o país maior violência doméstica da Europa. Todas as mulheres que eu conheci lá tiveram abuso emocional ou físico, e aí eu resolvi falar desse tema. E Mulheres à Beira do Precipício volta no Teatro do Bairro também, uma peça que eu escrevi sobre mulheres, as angústias femininas, as dores da alma feminina, e também Deus, que diabos estou fazendo aqui, está em fase de produção, uma peça sobre a morte, mas é uma comédia,
Enquanto ela não vem, a gente vai tirando sarro dela. Não, e estreia também, aí a estreia eu não sei ainda. Mas... Viviane Fátima de Santos quer saber se existe uma idade certa para a queda dos dentes de leite e se o atraso ou a antecipação disso pode causar algum problema. Tá. Na verdade, hoje em dia não tem muito uma regra, né? Por mais que a gente tenha um parâmetro, né? O nascimento dos primeiros dentes é entre 6 meses a 1 ano, né? E a troca, né, na segunda dentição por volta. Hoje, tem criança até com 4 anos já fazendo a troca. Tem crianças até um pouquinho antes dos 6 meses também já erupcionando, até por volta dos 6 meses a 1 ano, e a segunda troca é por volta dos 6, 7 anos. Podia ter a terceira troca. Deveria, né? O Rafael, a Carla de Poema faz uma pergunta de 100 milhões de dólares. Meu Deus. O seu conselho para aquele que não suporta mais o seu emprego, sofre com abusos dos patrões, mas depende dele para pagar as contas. Essa é a recomendação primeira, procure um psicoterapeuta para você entender por que será que esse trabalho está tão angustiante, entender a sua relação com esse trabalho. E quando você entender a sua relação com esse trabalho, você pode pensar em mudar de emprego. Porque, de fato, isso é uma queixa bastante comum. De fato, até nas pessoas que eu recebo no consultório. Esse aí tá frito. Rafael, sua palavra final para a gente se despedir. Muito obrigado a todos, foi uma ótima conversa, boas reflexões e agradeço o espaço. Deixo aqui também meu agradecimento à Bianca, minha assessora que proporcionou isso, e espero que conhecê-los e vê-los outra vez para tomar um café, para poder discutir esses temas tão importantes da nossa cultura. E continuo meu trabalho lá no meu consultório na Vila Mariana, todos convidados para tomar um café para conhecer o espaço também. Muito obrigado. Rodrigo Mota, sua despedida. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma boa tarde a todos. É sempre enriquecedor comparecer aqui, é a segunda vez que eu venho, e são opiniões que só acrescentam, né? Profissionais das diversas áreas, eu acho que é muito proveitoso para os convidados e muito também para os ouvintes. Obrigado. Luciane Balbino. É tão bom estar aqui, faz 1 ano e meio que eu não vinha, né? Que eu agradeço. E quem quiser adquirir os meus livros, na Martins Fontes, Melhor Abraço do Mundo está lá. Nós vamos agora distribuir para colocar. Tem muita livraria aí que eu sei que está fechando, né, no Brasil, infelizmente. Foi uma notícia bem ruim que eu tive quando eu cheguei aqui, fiquei muito chateada. E de Eva Madalena está na Saraiva, também nas outras livrarias, na Martins Fontes. E eu quero deixar uma mensagem para os pais que leiam para os seus filhos ou incentivem seus filhos a lerem, porque com certeza eles vão abrir a cabeça, vão ser pessoas muito melhores, que a leitura, ela mexe com nossa alma mesmo, né? Ela nos transforma, e eu acho que é essa mensagem que eu tenho para dar para os pais. Viviane Saavedra. Então, muito obrigado. Eu realizei um sonho de participar de um programa de rádio. Gostei bastante, achei muito bacana essa troca. Obrigada, Zê, pelo carinho, foi muito especial. E eu ressalto, né? Consulte um odontopediatra sempre. Você ficou nervosa? Um pouco, faz parte. Fiquei, lógico. Mas foi bacana, gostei bastante. Não, desculpa, eu te interrompi, você estava dando uma mensagem. Imagina, não, para consultar um odontopediatra, quando for criança, é importante consultar um odontopediatra, não ser um dentista de família, né? Eu acho importante ter o odontopediatra ao lado da criança, muito importante, faz diferença. Mauro, só pedir para as pessoas me seguirem nas redes sociais, @Solução Ativa, Solução Ativa em todas as redes, vocês me encontram na internet aí. Algum canal a mais? O meu, pode falar. Não, faz você primeiro. É @doutora Vivi Saavedra no Instagram. Saavedra com 2 As. S-A-A, Luciane. No Face, Instagram é Luciane Balbino Escritora, e no Face, Luciane Balbino. Rodrigo. Nosso Instagram, Facebook, @BetaClean. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Excelente papo aqui no programa Gente que Fala. Um agradecimento em nome de toda a equipe. Viviane Saavedra, Rodrigo Mota, Rafael Rodrigues de Souza, Luciane Balbino. Na mesa de som do Gente que Fala hoje, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação Mauro Friesman, Pedro Esquiavon na pauta e redação, Zenilda Salvato, a diretora de produção, Fausto Camunha, o diretor-geral do programa. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Agora fique com a presença de Roseli Camas, apresentando o programa Integrando aqui na Rádio Trianon. Desculpe, tchau, até amanhã.